Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no The Deep Dive. Hoje, o nosso foco é um material que, bom, tá com a gente desde sempre, a madeira. Temos aqui um material bem completo da Joana de Souza Coutinho olhando para a madeira na construção e a nossa ideia é destilar o essencial disso, sabe? Tentar entender por que esse material tão antigo continua sendo tão importante. Para começar, um dado curioso. A carpintaria, a arte de trabalhar madeira, ela é mais antiga que a alvenaria. Quer dizer, a gente aprendeu a fazer abrigo com galho e tronco antes mesmo de empilhar pedra. Impressionante, né? Bom, vamos lá. O material conta que desde as primeiras vigas improvisadas para cruzar um riacho, até cabanas e estruturas mais complexas, a madeira era o material. O que tinha, né? Exatamente. E o interessante é o papel central do carpinteiro nessa história toda. Por séculos ele foi o mestre construtor, né? Moldando tudo, de casas simples até, coberturas de catedrais, fortificações. E era um conhecimento muito empírico, passado de geração para geração. Uma sabedoria prática, que resultou em coisas incríveis, estruturas que duraram séculos. Mas essa era de ouro da madeira, digamos assim, acabou tendo um declínio, não foi? Com a Revolução Industrial, veio o aço, depois o concreto armado. Sim, teve um declínio forte. Os materiais novos, mais previsíveis, industrializados, eles dominaram as grandes construções. A madeira ficou meio para usos secundários, temporários, andaime, forma para concreto, essas coisas. Certo. Mas e aqui que está o ponto interessante. Nas últimas décadas, a gente está vendo um renascimento bem expressivo da madeira. Um renascimento? Como assim? Que interessante. Impulsionado por duas coisas, basicamente. Primeiro, um conhecimento científico muito maior sobre ela, sobre as propriedades. E segundo, o desenvolvimento de novas tecnologias. A gente está falando de ligações melhores entre as peças, sabe? Produtos de engenharia mesmo, como a madeira lamidada colada, que permite fazer viga curva, peça gigante. Ah, sim. Aquelas estruturas enormes, né? Exato. E também os painéis, tipo compensado, aglomerado. Eles dão mais estabilidade e são mais homogêneos. A tecnologia está, de certa forma, ajudando a madeira a superar suas limitações naturais. Isso já puxa o gancho para as vantagens e desvantagens, né? O material lista os pontos positivos, é abundante, é renovável, o que hoje em dia é um trunfo gigantesco, né? Sem dúvida. Relativamente barata, leve, mas muito resistente. O texto até fala que a resistência à compressão é comparável a um bom concreto e a flexão chega a ser 10 vezes maior. É impressionante, né? E além disso, fácil de trabalhar, dá para reutilizar. É isolante térmico, acústico, natural e é estética, claro. Foi o primeiro material que a gente dominou que aguentava tanto ser esmagado, a compressão, quanto esticado, a tração. São vantagens muito fortes, sem dúvida. Mas a madeira natural tem seus poréns, né? O lado B, como a gente diz. Primeiro, ela é heterogênea. Heterogênea? Como assim? As propriedades variam dentro da mesma peça. Um lado pode ser mais denso que o outro, por exemplo. E ela é anisotrópica. Anisotrópica, essa palavra aparece bastante. O que significa na prática? Significa que ela reage diferente dependendo da direção da força. Pensa num tronco. É fácil rachar ele no sentido da fibra, né? Ao longo do comprimento. Sim, bem mais fácil. Mas tenta curitar ele atravessado. É muito mais difícil. Essa diferença de comportamento na direção axial, ao longo das fibras, radial, do centro para fora, e tangencial, acompanhando os anéis, isso é a anisotropia. Entendi. E além dessa complexidade interna, tem mais desvantagens? Tem. Ela é vulnerável, né? Ataque de fungo, inseto, se não estiver protegida. Ela é combustível, claro. E talvez o maior problema de todos, a sensibilidade à umidade. Ah, umidade. Ela ganha e perde água do ar o tempo todo. E com isso ela incha e encolhe. Isso causa deformação, empenamento e, claro, a árvore tem um limite de tamanho, né? Então as peças maciças também têm. Ok, essas desvantagens parecem bem relevantes. Mas você falou que a tecnologia está ajudando. Como é que ela lida com isso? Com a anisotropia, a umidade, a vulnerabilidade?
Exato. As soluções vão direto nesses pontos. Para a umidade, tem a secagem artificial controlada. Em estufas, a gente tira o excesso de água de um jeito preciso. Uhum. Leva a madeira para a umidade ideal para o uso dela e isso reduz muito as deformações futuras. Para vulnerabilidade, tem os tratamentos de preservação. Aqueles produtos químicos. Isso. Eles aumentam muito a resistência a fungos, insetos. Aí dá para usar madeira até em lugar mais agressivo. E para os outros problemas, como tamanho, anisotropia, heterogeneidade, entram os produtos de engenharia. A madeira laminada, colada, que você falou. Exato. A MLC une pedaços menores para fazer peças enormes, até curvas, supera o limite de tamanho. E os painéis, compensado, aglomerado, eles misturam as coisas, colam em direções diferentes. Ah, entendi. Cria um material mais estável, mais uniforme. Isso, eles mitigam esses efeitos da heterogeneidade e da anisotropia da madeira bruta. É a tecnologia domando a madeira, né? Interessante essa ideia de domar. Para a gente entender melhor por que ela precisa ser domada, talvez seja bom olhar para a estrutura dela por dentro. Como a árvore é feita? Com certeza. De forma simples, a árvore tem raiz para fixar e pegar água, copa para fazer fotossíntese e o tronco. O tronco é o que interessa para a gente, para a construção. Se a gente corta o tronco na transversal, o que a gente vê de importante de fora para dentro? Tem a casca, que protege, depois uma camada bem fininha, o câmbio, que é onde a árvore cresce para os lados, formando os anéis. Ah, os anéis de crescimento. Isso. E aí vem o lenho, que é a madeira mesmo. Geralmente ele se divide em duas partes. O borne, mais para fora, mais claro. Ele transporta a seiva bruta, é menos resistente a bicho, mas absorve bem o tratamento químico. E a outra parte? É o cerne. É o miolo da árvore, mais escuro, mais denso. São células que já morreram, mas estão cheias de resinas, taninos, coisas que deixam ele mais duro, mais resistente, mais durável naturalmente. É a parte mais nobre para muitos usos. Bem no centro tem a medula, que não tem valor estrutural. E os anéis de crescimento que a gente vê? Indicam só a idade da árvore. Indicam a idade, sim. E como foi o crescimento dela? Naquele ano, se teve mais chuva, se foi seco. Mas o mais importante para a gente aqui, eles mostram visualmente aquelas direções que eu falei. Axial, radial e tangencial. Ah, claro. É por causa da organização das células nessas direções que a madeira se comporta diferente. É a anisotropia na prática, visível ali nos anéis. E olhando no microscópio, tem muita diferença entre, sei lá, um pinho e um carvalho? Tem sim. As resinosas, tipo o pinho, têm uma estrutura mais simples, mais regular. As folhosas, como o carvalho, são mais complexas. Têm células diferentes para cada função. Levar água, dar suporte. E isso afeta as propriedades. Afeta tudo. Densidade, dureza, como ela é para trabalhar. Mas quimicamente, a base é parecida. Principalmente celulose, que dá resistência para esticar, tipo fibras, e lignina, que é tipo um cimento, dá rigidez, resistência para comprimir. Você mencionou a umidade várias vezes como ponto crítico. Parece ser o grande desafio da madeira natural, né? É fundamental entender isso. A madeira é como uma esponja. Ela absorve e libera água para tentar ficar em equilíbrio com a umidade do ar. Tem um ponto-chave chamado ponto de saturação das fibras, o PSF. Geralmente fica ali por uns 25, 30% de umidade. Acima disso, a água está livre nos buracos das células. A madeira fica mais pesada, mas não muda muito de tamanho. Ok, e abaixo disso? Abaixo do PCF, a água começa a sair da parede da célula mesmo. E é aí que a madeira retrai. Ela encolhe, e as propriedades mecânicas dela também mudam. E essa retração é que causa problema, né? Exato, porque ela não encolhe igual em todas as direções. Ela retrai muito mais na direção tangencial, acompanhando os anéis, do que na radial, do centro para fora. E quase nada no comprimento, na direção axial. Imagina. Pensa numa tábua secando. Se ela encolhe mais na largura de um lado que do outro, ou mais na borda que no meio, ela vai empenar, vai rachar. É a anisotropia da retração agindo. Então a secagem controlada que você falou antes é para isso, para evitar que a madeira fique toda torta depois que a gente usa.
E qual seria a umidade ideal para usar? Exatamente para isso. O objetivo da secagem é deixar a madeira com uma umidade perto da que ela vai ter no ambiente final. Sei lá, 8 a 12% para dentro de casa, com aquecimento, 12 a 18% para uma área externa coberta. Para minimizar essa movimentação depois, né? Isso. E manter a madeira abaixo de 20% de umidade já costuma proteger contra fungo. Entendi. E fora a umidade, que outras propriedades físicas são importantes? Bom, a massa volúmica, a densidade, né, varia muito entre espécies e geralmente madeira mais densa é mais resistente. A madeira também é um ótimo isolante térmico. Por isso usam tanto em lugar frio. Exato. E a questão da inflamabilidade. Sim, ela queima, mas queima de um jeito previsível. Uma peça mais grossa forma uma camada de carvão por fora. Uma camada protetora. Isso que isola o miolo. E aí a estrutura consegue aguentar o peso por um tempo num incêndio. Às vezes até mais tempo que o aço, que perde resistência muito rápido com o calor. Interessante isso. Bom, chegamos na resistência mecânica. Se ela varia tanto com direção, umidade, defeito, tipo nó, como é que o engenheiro calcula uma estrutura de madeira com segurança? Parece complicado. E foi um desafio por muito tempo. O jeito antigo era testar pedacinhos de madeira perfeitos, sabe? Sem nó, sem nada. Só que nesses testes, a madeira parecia super forte para tração, mais forte que para compressão. Só que isso não era a realidade de uma viga de verdade, cheia de nós, de irregularidades. Não refletia o uso real, né? E como é hoje? A grande virada foi começar a testar peças de tamanho real, do jeito que elas são usadas, com os defeitos incluídos. E o resultado foi? Surpreendente. O que descobriram? Que os defeitos afetam muito mais a resistência à tração do que a compressão. Na prática, para o cálculo de hoje, a resistência característica à compressão, no sentido das fibras, é muitas vezes considerada igual ou até maior que a resistência à tração nesse mesmo sentido. Nossa, inverteu totalmente a lógica anterior. Completamente. Agora, a resistência à tração perpendicular às fibras, essa continua sendo muito baixa. É o ponto fraco mesmo, tem que evitar no projeto. Isso muda tudo para o engenheiro, imagino. E como ele especifica a madeira, então, para garantir essa resistência que ele precisa para o cálculo? Tem basicamente duas formas. Pode especificar a espécie e uma classe de qualidade, visual ou medida por máquina. Por exemplo, aqui em Portugal se usa muito pinho-bravo classe EE. Ou, o que é mais universal e prático hoje, é especificar uma classe de resistência, tipo C24 para resinosas, D30 para folhosas. Essas classes estão em normas europeias, a EN 338. E o que significa C24 ou D30? Pensa assim. É como classificar ferramentas pela capacidade, não pela marca. Uma classe C24 garante um conjunto mínimo de propriedades mecânicas. Resistência à flexão, compressão, módulo de elasticidade. Não importa exatamente qual pinho é, desde que ele tenha sido classificado e atinja aqueles valores. Ah, entendi. Traz uma previsibilidade para o cálculo, né? Exatamente. A previsibilidade que a engenharia precisa para dimensionar com segurança. Muito fascinante essa evolução toda no jeito de entender a resistência. Antes da gente fechar, só para completar o ciclo, como é que a árvore vira essa peça classificada? Qual o caminho da floresta até a obra, resumidamente? Bem resumido, né? Primeiro tem o abate da árvore, de preferência no inverno, que tem menos seiva, facilita secar e atrai menos praga. Depois torar, cortar o tronco em pedaços menores, os toros. Muitas vezes se faz o falquejar, que é dar um formato mais quadrado para o toro. E por fim, a serração, que é onde o toro é fatiado nas peças finais. Tábuas, vigas, etc. O jeito de serrar também influencia o resultado. Entendi o processo. Bom, então, o que a gente tira disso tudo? A madeira parece ser um material de contrastes, né? É ancestral, mas é moderna. Sim. Simples na origem, mas super complexa no comportamento. Cheia de vantagens, mas com desafios também. Exatamente isso. A chave é entender essa dualidade. Compreender a natureza dela, essa anisotropia, como ela é diferente em cada direção. A relação dela com a umidade, que é vital. E entender como a ciência e a tecnologia de hoje permitem classificar as propriedades e criar soluções de engenharia
que superam essas limitações naturais dela. É esse conhecimento que deixa a gente usar a madeira com segurança, com eficiência, seja num móvel ou numa ponte, né? Pois é. Fica então a reflexão final para quem está acompanhando a gente. Da próxima vez que olhar para uma peça de madeira, seja num móvel, num piso, numa viga, tentar reparar na direção das fibras, nos anéis de crescimento, lembrar que aquilo não é só desenho, né? Aquilo conta uma história. Como a árvore cresceu, como aquela peça foi cortada. E como ela está reagindo, e vai continuar reagindo ao esforço e à umidade do lugar onde ela está. Como será que aquele corte inicial impactou o jeito que ela está hoje? Fica aí para a gente pensar.